Então, essa aula está sendo gravada a partir de agora, é o nono ano B, dia 23 de junho. Vou carregar aqui. Podem responder a chamada no Zoom aqui. Nome e número, tá? Nada de apelidos. Oi, Ronaldo. Olá, bom dia. No 7º ano, outro dia apareceu um Shaolin matador de porco lá. Não, isso aí não, tem que ser o nome certinho. Nossa, mas esse nome aí é... Não, sei lá o que ele foi jogar, ele trocou o nome dele no cadastro e aí aparece em todos os lugares que ele tem cadastro, né? Inclusive no Classroom. Ai, ai. Eu abri assim para ver quem tinha feito a tarefa, tava lá. Documento entregue, né? Shaolin Matador de Porco. Gente, uso de fatoração na simplificação de frações algébricas. Para que servem essas fatorações todas que a gente está aprendendo, né? Elas isoladamente não servem para muita coisa. A gente está no método do Jack, aprendendo a matemática por partes, como se fosse um Lego, né? A gente vai juntando as pecinhas, montando, né, uma peça maior. Depois ela vai começar a aparecer em situações e contextos maiores, principalmente no ensino médio, e aí elas vão ficando mais automáticas. É por isso que eu não me incomodo tanto e nem forço, porque eu acho completamente desnecessário o aluno ter que ficar decorando cada uma dessas faturações, porque conforme você vai fazendo, ela vai ficando natural, né? Você vai fazer muito disso ainda. E além disso, o mais importante não é você gastar toda a sua energia mental decorando algo, mas sim aprendendo a aplicar. Então é por isso que eu pego muito no pé e eu coloco sempre aqui, né? Sempre quando a gente vai resolver algum exercício, eu coloco a identidade, né? A nossa faturação aqui embaixo, num cantinho, para a gente poder visualizar aquela identidade e reproduzi-la no exercício. Porque é isso que você precisa, né? É a capacidade de aplicar aquela ferramenta, né? Onde você precise. Isso é desenvolvimento mental, isso é capacidade de percepção, né? Então, é um desenvolvimento muito importante e é base da ciência, né? A ciência de dados, depois você vai modelando situações reais dentro de contextos que sejam importantes aí para análise. Bom, nós temos, então, a seguinte ideia. Eu vou dar um exemplo de como a gente aprendia na aritmética até no 7º ano. Mas uma situação bem simples, mais ou menos assim, ó. 2 vezes 5 dividido por 2. A gente tinha algo assim lá no 7º ano. Como é que a gente fazia? Tinha 2 jeitos de fazer. Vou deixar até aqui embaixo de novo. 2 vezes 5 dividido por 2. A gente vinha aqui e podia fazer o seguinte: 2 vezes 5, que é 10, dividido por 2, que é igual a 5. Ok, era uma maneira de resolver. Uma outra maneira de resolver era simplificando a fração. Como é a multiplicação, você vem aqui, corta 2 com 2 e fica apenas com 5. Ok? Isso aqui que eu fiz nesse segundo exemplo é uma simplificação, só que dentro do campo da aritmética, né? Dentro do campo da aritmética. Agora, o objetivo nosso na álgebra é reproduzir a mesma ideia de simplificação, só que na álgebra, ou seja, aparecem letras. Observe um outro exemplo que eu vou dar aqui. Ó. Se eu tivesse algo assim, 2 mais 5 dividido por 2. Eu vou deixar aqui embaixo também, 2 mais 5 dividido por 2. Se eu fizesse isso aqui, né? Vou somar 2 mais 5 é 7. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 seria 3,5, né? Em número decimal. Agora olha aqui embaixo. Se eu tenho 2 mais 5 dividido por 2 e eu resolvo fazer a simplificação igual no que estava em vermelho,
corto esse 2 com esse 2, a minha resposta seria 5. Observe que deu uma resposta diferente. Por que disso? Porque na soma, na adição entre termos, você não pode usar a simplificação, porque não dá certo. Você só pode aplicar a simplificação de frações na multiplicação e divisão. Aí você aplica, como a gente fez em vermelho. Agora, nessa parte em azul aqui, que é a adição, você não pode fazer. Então, é isso que vai acontecer na nossa expressão algébrica ali. Ela é uma adição de termos e daquela forma que está ali, você não pode fazer a simplificação. Então, nós temos que fazer a fatoração toda, ou seja, aquelas manipulações algébricas, para transformar tudo aquilo ali num produto, para a gente poder fazer a simplificação da fração, dessa fração aqui, né? Dessa expressãozinha toda. Então, ela está esse monstro meio estranho e a gente vai começar a melhorar um pouquinho. Quem enxerga ali, no A ao cubo, né, no numerador, que multiplica A mais B, menos B ao cubo, que multiplica A mais B. Quem enxerga alguma saída ali em termos de fatoração? Quem consegue ver algo ali para eu fazer? A ao cubo menos B ao cubo? Você lembra o nome, por acaso, disso, Enzo? Não, o nome eu não lembro, não. Fator comum. Olha só, você tem aqui o A ao cubo, que multiplica A mais B. E você tem B ao cubo, que multiplica A mais B. E você tem fator comum nos dois termos ali. O fator comum é o A mais B. Então, se o A mais B é fator comum, eu venho aqui e coloco em evidência, né? A mais B em evidência. Abro um novo parênteses e coloco aquilo que sobrou, né? O A ao cubo menos B ao cubo. Olha lá, fator comum. A ao cubo menos B ao cubo. Legal, fatorei o numerador. Olha lá, transformei num produto. Dependendo do que aparecer no denominador, eu consigo simplificar, né? Mas, por enquanto, no denominador ali, eu tenho um A quadrado menos B quadrado. Ainda não dá para resolver o meu problema. Eu preciso fatorar esse denominador. Como é que eu faço para fatorar aquilo? Quem consegue me ajudar aí? Alguém se lembra? A quadrado menos B quadrado, né? Eu tenho aqui a diferença entre dois quadrados. Como que eu fatoro a diferença entre dois quadrados? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Quase. Esse é o TQP. Esse é o TQP. Ah, então é a raiz quadrada? Isso. O que você estava falando era esse aqui, ó. A menos B, aí A ao quadrado, né? Ó, tem um Ah, parênteses. sim. Esse aqui é o TQP. Agora, quando eu tenho o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado, eu tenho a diferença entre dois quadrados. Aí eu tiro a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Aqui vai virar A e aqui vira B. Portanto, a sua forma fatorada será A mais B, olha lá, o produto da soma pela diferença. A mais B que multiplica A menos B. Lembraram disso? A mais B que multiplica A menos B. É o produto da soma pela diferença. Bom, agora dá para eu simplificar alguma coisa ali. Quem que dá para eu simplificar? Que termos que são iguais ali no numerador e denominador que eu posso cortar?
Lembram disso? Eu tinha aqui, por exemplo, 2 vezes 5 dividido por 2. O 2, então eu posso cancelar com o 2. A mesma coisa eu reproduzo ali, ó. Então dá para cancelar o A com A e o B com B? Isso, esse aqui é um termo só. A mais B vai dar um resultado. Por exemplo, vamos supor que A seja 5 e B seja 2. 5 mais 2 é 7. Tem um valor numérico ali. Aqui embaixo também, ó, eu tenho A mais B dentro do parênteses, né? Então ali eu tenho o mesmo valor numérico. Portanto, eu posso cortar os dois, porque o valor é o mesmo. Olha lá, simplifiquei, tá bom? Porque o valor numérico de A mais B dentro do parênteses, tanto no numerador quanto no denominador, é o mesmo. Deu para enxergar aí? Me sobrou agora o seguinte: A ao cubo menos B ao cubo sobre A menos B. Tem uma fatoração que dá para eu fazer ali. Que fatoração que é? Aí, Isso. Quem que dá para eu é, fatorar ali? A menos B? Esse A menos B, não consigo ver uma forma de fatorá-lo, porque ele já está aqui o seu valor. Agora aqui em cima, ó, no Não, é número. sim, o elevado a 3. Isso! Eu tenho a diferença de 2 cubos ali, né, Cauã? Eu tenho a diferença de 2 cubos. Vou colocar aqui embaixo, ó. A ao cubo menos B ao cubo é igual, a sua forma fatorada será assim: A menos B, que multiplica quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Olha lá, A ao cubo menos B ao cubo dá para eu transformar nisso aí. Então eu venho aqui e coloco A ao cubo menos B ao cubo, A menos B, já está na identidade, ficou fácil, né? Senão era só tirar a raiz cúbica aqui, ó. Só tirar a raiz cúbica também. Bom? Se fossem termos meio diferentes ali. Quadrado do primeiro, mais AB, mais B quadrado. Transformei na forma fatorada, ou seja, eu tenho dois termos multiplicados entre si, né? Eu tenho esse termo aqui e esse segundo termo, e eu tenho uma multiplicação entre eles. Legal. Fazendo embaixo, A menos B. Quem que dá para eu simplificar agora? Quem será que dá para eu cortar ali? O AB com A menos B com A menos B? Isso, eles têm o mesmo valor numérico, né? Ó, dentro desse parênteses aqui, o valor de A menos B é igual ao valor numérico de A menos B, né? Se A valer 10 e B valer 3, embaixo a mesma coisa, o valor numérico é o mesmo, como eu tenho uma multiplicação entre eles, né? Eu posso muito bem vir aqui e simplificar. Agora sobrou o quê? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E aí não tem mais o que fazer, aqui não tem outra fatoração. Então observe que dessa expressão em preto aqui, que era nosso início, nós fizemos algumas simplificações
e chegamos numa expressão mais simples, por isso que ela se chama simplificação, né? Simplificação de expressões algébricas. Ela era um pouquinho maior, cheia de contas ali para fazer, e eu cheguei numa expressão um pouquinho mais simples, que é a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Como que eu fiz isso? Eu fiz as fatorações de alguns termos ali e fui simplificando, ou seja, cortando os termos do numerador que fossem iguais aos termos do denominador. Deu para entender um pouquinho? Deu para Deu. Entendi. pelo menos ter uma ideia do porquê, né, das coisas. Pelo menos ter uma ideia do porquê. A gente usa as fatorações para simplificar algumas frações algébricas. Essa é a ideia, tá? Bom, dando essa introdução, vamos falar da nova tarefinha, para depois não ficar corrido. Eu quero explicar para vocês que a nova tarefa é o exercício 3 na página 16. A gente vai relembrar um pouquinho de fatoração. Deixa eu ver se eu tenho aqui já na minha apostila. Esse aqui é o 7º ano. Bom. Abro aí na página 16, no exercício 3. Responda uma coisa para mim. O primeiro exercício eu já resolvi com vocês? O exercício 1? Não. Não, né? Deixa eu marcar aqui que eu não fiz com o B. Beleza. Então, eu não sabia se eu tinha feito ainda não. São fatorações, eu passei o exercício 3 como tarefa. Olha o que é para fazer no exercício 3. Eu tenho aqui as expressões, olha no item A. 6ab ao cubo mais 12a quadrado b quadrado menos 18a ao cubo b à quarta. Ele quer que você fatore isso, né? A gente tem ali uma adição algébrica e ele quer que vire uma fatoração, ou seja, é o produto entre alguns termos. Nesse primeiro aqui, quem enxerga alguma saída ali de fatoração? O que será que dá para... TQP? Alguém falou TQP. Quem falou TQP? O Enzo? Sim. O Enzo, para ser um TQP, eu achei muito legal, porque a gente vê 3 termos aqui, ó, e a gente tem a tendência a tentar o TQP. Mas observe que para ser TQP, eu teria que tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Já na hora que você bate o olho ali, ó, o 6 vai ter raiz quadrada exata? Não. Não, né? Nem o A, que está sozinho, nem o B ao cubo. Então não é um TQP, porque já não dá para tirar a raiz quadrada ali. Entendeu? Entendi, Ronaldo. Beleza. Às vezes poderia ser um Estevão, mas também não vai sair aqui. Teve algumas meninas aí que eu acho que perceberam um fator comum. Ó, vou pôr aqui FC. Fator comum. Olha só o porquê. Porque eu tenho o 6AB aqui. No segundo termo, eu também vou ter o 6, ó, o A e o B. Por que no segundo eu tenho 6? Porque 12 é 6 vezes 2. E no terceiro termo, ó, 18 é 6 vezes 3. E eu tenho o AB também. Portanto, o AB, aí só tem que ver o expoente, né? Mas o 6AB é fator comum. Dá para fatorar ali, tá bom? No item B, o que dá para eu fazer ali? No B? No B. O que será que dá para eu fazer ali? Eu tenho 4 termos, hein? Então não é... Agrupamento? Isso, fator comum ou agrupamento, né? Olha só, eu posso agrupar isso aqui, ó. Esses dois primeiro com esses dois últimos aqui, ó. Então eu faço o agrupamento
que é o fator comum, né? Agrupamento, você aplica o fator comum, ok? Você aplica o fator comum. No item C, não é um TQP, porque eu não tenho um trinômio ali. O que será que é? Ele pode ser a diferença entre dois cubos, a diferença entre dois quadrados, ou um fator comum. Diferença entre dois quadrados? Diferença entre dois quadrados aqui, né? A diferença entre dois quadrados, ela vai resultar no produto da soma pela diferença. E a gente resolve tirando a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, ok? Essa é a diferença entre dois quadrados. Maravilha. Lembrando que vai sair o produto da soma pela diferença. Agora, e no item D, eu tenho um trinômio, então não é diferença entre dois quadrados, não é diferença entre dois cubos. Um trinômio assim, ou eu tenho um fator comum, ou eu tenho um TQP. Ou eu tenho um TQP. Fator comum está difícil ali, né? Porque o último termo não tem nem letra, é só número. Então, o fator comum ali está difícil. Consequentemente, ele é um TQP, por hipótese, né? Um TQP. O TQP eu tiro raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, e depois eu só analiso o termo central, né? Fazendo a multiplicação, né? O dobro do primeiro termo que eu vou encontrar, vezes o segundo termo que eu vou encontrar também ao fazer as raízes. Deu para entender a tarefinha? Treinar mais um pouquinho? Sim. Sim. Então, o primeiro é fator comum, depois agrupamento, diferença entre dois quadrados e TQP. Maravilha. Deixa eu ver o que eu programei aqui. Exercício 1, página 15. O exercício 1. Voltemos ali para a ideia de simplificação algébrica. Na página 15 tem alguns exercícios de simplificação algébrica aí. Deem uma olhada nele. Olha o item A. Eu tenho um x ao quadrado eu tenho um x ao quadrado menos 4x mais 4 que multiplica x mais 2, tudo isso sobre x ao quadrado menos 4. Bom, para eu poder simplificar, olha só, o numerador ele está entre um produto. Ele está entre um produto. De repente, daria para eu conseguir fazer alguma simplificação ali, né? Só que no meu denominador, eu não tenho um valor ali, uma expressãozinha algébrica que dê para eu cancelar com o de cima, porque não são iguais, né? São termos diferentes. Então, eu preciso dar uma fatorada em alguma coisa. Quem eu começo fatorando ali, que está bem facinho de enxergar? O de baixo? Isso. Vamos começar pelo de baixo para ver o que sai. Em denominador ali. De repente, olha, tem um x ao quadrado e um 4 aqui. De repente, a gente consegue sair alguma coisa para simplificar com esse x mais 2 aqui. Vamos ver.
No de baixo dá para eu simplificar por qual fatoração? Diferença entre dois quadrados? Diferença entre dois quadrados. Então eu pego x ao quadrado menos 4. Alguém vai perguntar, mas por que isso aqui é uma diferença entre dois quadrados? Olha só, porque eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Olha lá, 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então é só eu vir aqui, simplesinho, e tirar a raiz quadrada deles. Raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Aqui vai dar x e aqui vai dar 2. Portanto, eu tenho x ao quadrado menos 4x, que eu ainda não mexi, mais 4, que multiplica x mais 2. Embaixo, agora vira o produto da soma pela diferença, né? Se o meu termo é x, o primeiro, e o segundo é 2, então eu fico com x mais 2, que multiplica x menos 2. Olha lá, produto da soma pela diferença. Já dá para eu simplificar alguma coisa ali? X mais 2 com x mais 2 de baixo? Aqueles termos que sejam iguais, eles têm o mesmo valor numérico. Então dá para eu simplificar aqui. Esse x mais 2 tem o mesmo valor numérico que esse x mais 2. Como eles estão fatorados, né, o produto entre esses termos, né, dentro do parênteses aqui, tem a multiplicação entre eles. Então, x mais 2 eu cancelei com x mais 2. Fiquei agora com x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre x menos 2. E o numerador ali, dá para eu simplificar também? O que será que ele é ali? Tenho três termos. Tenho três termos. TQP? Isso. Ele é um TQP, né, por hipótese. Ele poderia ser o Estevão também, mas o TQP eu acho mais fácil de fazer. Olha só. O TQP, por hipótese, a gente tira a raiz do primeiro e a raiz do último. O primeiro vai dar x e o último vai dar 2. Né? Agora eu tenho que analisar o termo central. Como que eu analiso o termo central? Eu achei o primeiro termo e eu achei o segundo termo. Então, o termo central é o dobro do primeiro vezes o segundo, que dá 4x. Maravilha, como deu um resultado igualzinho ao meu termo central, então ele é um TQP. E a sua forma fatorada fica x menos 2 ao quadrado. Então eu venho aqui e coloco no lugar desse x ao quadrado menos 4x mais 4, eu saio com x menos 2 ao quadrado sobre x menos 2. Deu para entender? Até aqui? Sim. Beleza. Vou apagar essa expressãozinha que eu fiz aqui, da fatoração, só para eu poder usar essa parte da luz. Bom, observe agora que x menos 2 ao quadrado, o que é um número ao quadrado? É ele vezes ele, não é? Por exemplo, 3 ao quadrado.
é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Essa é a ideia de potenciação, né? É o número vezes ele mesmo. Se eu tenho ali x menos 2 ao quadrado, eu posso escrever como sendo x menos 2 que multiplica x menos 2. Ou seja, esse número, que é x menos 2, multiplicado por ele mesmo. Ok? Então, x menos 2 ao quadrado, que é a forma que eu tinha fatorado, né, do TQP, eu posso escrevê-lo também como ele vezes ele. Por que que eu fiz isso? Porque dá para eu simplificar com o denominador agora. Ó. Aqui embaixo eu tenho x menos 2. Aí eu posso cancelar com qualquer um deles. Ó. Corto esse com esse primeiro aqui. E me sobrou x menos 2. Ok? Então, olha só. Essa expressãozinha do item A, que era grande, ela virou apenas, depois das simplificações, x menos 2. Olha como facilitou, né? Ficou uma expressão enorme, ficou algo pequeno. Deu para entender a ideia aqui? Tranquilinho? Alguma passagem que eu precise refazer? Acho que tá de boa. Tá Por de... mim, de boa. Beleza. Vamos fazer o item B para ver o que acontece. Vamos fazer o item B. Vou deixar, quero que vocês façam mais aí, tá? Do que eu. Mesmo que a gente não consiga terminar, não tem problema. A gente faz isso na próxima aula, amanhã. Mas vamos tentar fazer vocês agora. Eu ia pedir para vocês escreverem na lousa. Desde o início eu estou querendo que vocês escrevam, mas eu acho que escrever com o mouse, não sei se vai ficar muito legal. Acho que vai causar uma dificuldade para vocês aí. Então vamos fazer. Vocês vão me falando, aí eu vou escrevendo. Olha lá, eu tenho x ao quadrado menos 11x mais 24 que multiplica x ao quadrado menos 9. E o denominador, grande, hein? X ao quadrado menos 6x mais 9. E aqui eu tenho que multiplica x ao quadrado menos 7x menos 8. Antes de começarmos a fazer as fatorações, vamos tentar enxergar o que dá para fazer em cada uma delas. Nesse primeiro termo aqui, ó, x ao quadrado menos 11x mais 24. Que fatoração será que dá para sair ali? Produto de Steven? Isso, Estevão, né? Mas se eu tenho aqui um trinômio, por que não daria para sair pelo TQP? Porque nenhum número vezes ele mesmo dá 24. Isso. O primeiro termo aqui, ó, se fosse o TQP, eu teria que tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. E depois analisar o termo central. Só que nesse último termo, que é o 24, não tem raiz quadrada exata. Então ficou difícil. Dá para sair então por Estevão. Então vamos anotar aqui, ó, Steven. Nesse segundo, que fatoração dá para eu fazer ali? Eu tenho dois termos, então não dá para sair por Steven, não dá para sair por TQP. Ou é diferença entre dois cubos, ou é diferença entre dois quadrados.
Diferença entre dois quadrados. Diferença entre dois quadrados ali, né? Porque eu tenho x ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? O 9 é 3 ao quadrado. Então, eu só tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Isso aqui, então, vai ser a diferença entre dois quadrados. No denominador, esse primeiro termo, x ao quadrado menos 6x mais 9. TQP. Tenho três termos ali, ou vai ser TQP ou vai ser o Estevão. Dá para sair por Steven também, mas está mais fácil aqui de ver o TQP, né? Está mais fácil aqui de ver o TQP. O último, três termos de novo, ou é TQP ou é Steven. Tanto faz. Como não dá para sair aqui pela raiz de 8, então só dá para usar o Steven. Três termos, ou é TQP ou é Steven. Pronto. Agora facilitou, né? Eu já sei cada uma das fatorações que eu tenho que fazer. Aí é só eu ir no meu tempo, no meu ritmo. Eu pego ali as identidades. Eu passei para vocês, tem na apostila. Eu passei um resuminho também para vocês no grupo nosso no WhatsApp. Aí é só aplicar. É isso que é preciso. É que você consiga enxergar quais fatorações podem ser feitas, as opções que você tem, e aí você pega a sua identidade e aplica ali. É isso que é preciso. E não ficar decorando coisas. Tá bom? Que horas são? 8h40. A gente tem uns minutinhos ainda. Só que meu Zoom vai cair. Será que dá tempo da gente sair e entrar de novo? Pelo menos para começar? Dá, claro. Então vamos lá então. Então a gente encerra isso aqui, entra de novo. Pelo menos a gente inicia o Steven ali. Beleza.